É preciso mais do que acreditar nos seus sonhos. Você precisa lutar por eles. Conheço 1000 garotos sonhadores que não chegaram a lugar algum. E conheço também uns poucos bons garotos que, com pouco sonho e muito trabalho, realizaram feitos para se cantar em belas canções ou se contar em extensas biografias. Me marca sempre uma frase do filme Dois Filhos de Francisco, quando o personagem Seu Francisco questiona a mãe dos meninos dizendo: que sonho é esse que tivemos de vir pra cá e fazer desses meninos cantores? E ela responde num tom firme e muito sério, que não sabe de sonho nenhum, que ela criou os filhos muito bem acordada. O Camilo, o jogador Camilo, esse tinha um sonho, e preciso dizer que foi bem acordado que ele trabalhou e tornou o sonho realidade. Afinal, sonhando apenas, o pequeno menino da Cidade de Deus não teria chegado um dia a realizar o sonho de tantos outros, o de ser um jogador de futebol profissional, vestir a camisa de times gigantes como o Botafogo, jogar fora do país e um dia ser convocado para a seleção brasileira. Depois de viver o auge da sua carreira com a camisa do Fogão, o jogador infelizmente nunca mais teve o mesmo destaque e, depois de se tornar um dos jogadores mais famosos do país, acabou esquecido pela torcida e pela grande mídia. Mas você sabe o que foi que aconteceu? Por que é que o Camilo deixou o Botafogo, onde viveu a melhor fase da sua vida? E o que aconteceu com o jogador depois disso? Fica tranquilo que no vídeo de hoje eu vou te contar. Mas antes, se você não é um inscrito aqui do canal, para o que você está fazendo, se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Lembrando que a gente está falando de Camilo, e Camilo lembra Botafogo que na quarta-feira vai entrar em campo contra o Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana. É isso aí mesmo que você ouviu. O Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, que pode inclusive levar o Nacional, também está na disputa por esse título internacional com grandes chances de faturar, viu? O Botafogo é um dos favoritos aí na Sul-Americana. Mesmo assim, lá na PagBet, a melhor casa para você fazer as suas apostas esportivas, tá pagando 1,69 na vitória do Botafogo. É isso que você ouviu. Lá na PagBet, com apenas R$ 1 você já pode começar a fazer a sua fezinha no seu clube de coração ou na vitória de qualquer outro clube, beleza? Se você ir lá agora e apostar na vitória do Botafogo, para cada R$ 1 que você apostar, você ganha 1,69 se o Botafogo vencer o Defensa e Justiça em casa. Irmão, você já sabe, né? Caiu no tapetinho, já era, né? Eu vou nesse jogo apostar no Botafogo com certeza e você não perde tempo. Se cadastra lá na PagBet para você ter as melhores cotações do mercado, beleza? Nas suas apostas esportivas, não tem enrolação. Lá na PagBet, acertou, tá pago. O cadastro é super simples, tem suporte online humanizado, tá? Não é um robozinho, não, é humanizado 24 horas por dia para te atender. Então, se você tiver qualquer dúvida, só entrar em contato lá com a PagBet. Então não perde tempo, corre lá agora na PagBet e já faz a sua fezinha se o Botafogo vai ou não conseguir essa vitória, beleza? Na PagBet, acertou, tá pago. 19 de janeiro de 2017, o técnico Tite fazia uma convocação especial para uma partida amistosa contra a Colômbia, e na lista do Tite estava o nome do Camilo, destaque do Botafogo. Depois do treino, o Camilo soube da convocação e não escondeu a emoção. Aquilo era a realização de um sonho, e eu não tô falando apenas de palavras, tô falando de objetivo de vida. Ser convocado para a seleção, é claro, é um objetivo de todo jogador de futebol. Conseguir estar entre os melhores do mundo, cara, é uma honra. Vestir a camisa da seleção brasileira, então, é um privilégio inenarrável para um jogador. Estamos falando da camisa mais pesada de todas as seleções do mundo. É um orgulho imensurável. O Camilo nunca imaginou que conseguiria chegar à seleção brasileira. Claro, não dependia só dele. No que dependia do Camilo, isso sim, ele vinha fazendo e muito bem. Fernando Camilo Farias, mais conhecido apenas como Camilo, nasceu no Rio de Janeiro em 9 de março de 1986. Cresceu na Cidade de Deus, comunidade carioca que ficou famosa pelo filme que leva o seu nome. O Camilo precisou desde cedo ajudar no sustento da família por ser o filho mais velho da casa. Trabalhava na van de transporte com seu tio como cobrador, pegava latinhas na praia, fazia o que podia para ajudar no sustento da família e ainda assim nunca desistiu do seu sonho de ser um jogador de futebol profissional. Apaixonado pela bola, carregava o sonho no peito e mantinha a mente focada e os pés na chuteira para conseguir o que queria na sua vida.
Não foi fácil, não foi do dia pra noite, não foi um simples golpe de sorte, foi trabalho. Já dizia Muricy, aqui é trabalho, meu filho. Foi luta pra chegar onde chegou. Começou na base do América, mas foi no Marília, em São Paulo, que ele se tornou um jogador profissional em 2006. Se destacou no Marília, foi pro Cruzeiro, sem se firmar no Clube Mineiro, passou por muitos outros times emprestado pelo Cabuloso, inclusive times de fora do Brasil. Mas o Camilo ainda não tinha gravado o seu nome na história de nenhum clube. A lista de clubes onde ele jogou, meu amigo, essa é muito grande, nem vale a pena citar todos, mas para dizer alguns, a gente pode destacar Ceará, América Mineiro, Avaí, Sport, Mirassol, mas entre tantos clubes com histórias gloriosas, foi no glorioso que ele se destacou. O Camilo marcou seu nome no futebol e o seu nome na história do Botafogo. Chegou ao clube em 2016 depois de uma passagem pelo Al-Shabaab dos Emirados Árabes e encontrou um Botafogo que era um dos apontados como favorito ao rebaixamento pela imprensa e pelos rivais, mas que com um grupo muito unido e fechado, a liderança técnica do Camilo acabou ajudando o clube a não só escapar do rebaixamento, mas como se classificar para a Libertadores da América do ano seguinte. Uma temporada fantástica, avassaladora e mais que tudo, surpreendente. Ele ganhou naquela temporada o prêmio de Bola de Prata da ESPN pelo gol mais bonito, uma bicicleta incrível contra o Grêmio. Hoje em dia, já podemos dizer que daria Puskás. No começo de 2017, foi então que surgiu a convocação para a seleção brasileira. O Camilo, depois de brilhar muito, estava na lista do Tite, os convocados para defender a seleção. Viver tudo aquilo, com certeza era um sonho, mas ele estava bem acordado. Sonho também quem vivia era a torcida do Botafogo. Na Libertadores, o craque do time voando e ainda por cima haviam recém-contratado Montijo. Era o presente de Natal no finalzinho do ano que haviam recebido em 2016. O que é que podia dar errado, não é mesmo? Bom, tudo. Com a chegada do Montijo, o treinador resolveu mudar a posição do Camilo e os dois se estranharam muito com essa decisão. O Camilo não gostou nada disso. Depois disso, o jogador acabou perdendo espaço no time titular, caiu de rendimento e nessa queda de braço com o treinador, o jogador decidiu que era hora de ir embora do Botafogo. Muitos outros clubes queriam contar com Camilo e ele acertou com o Internacional de Porto Alegre. Deixou o Botafogo que acabou sendo eliminado na Libertadores sem o Camilo. Ainda assim, é preciso ressaltar, o Botafogo fez uma campanha sensacional naquela Libertadores. E hoje é muito fácil apontar o dedo e dizer, mas na hora, quem é que dizia que era uma decisão ruim do Camilo ele chegar no Internacional, que tudo bem, estava jogando uma Série B, mas ainda assim é um gigante do futebol brasileiro, e iria se reerguer e tinha tudo para dar continuidade no clube à sua boa fase, a temporada que ele já havia feito muito boa pelo Botafogo. Só que isso não aconteceu de verdade, né? O Camilo não foi nem sombra daquele excelente jogador que se mostrou no Botafogo dentro do Internacional. No Inter, ele nunca conquistou de vez a inquestionável titularidade e teve pouco espaço no clube. Depois dali ele foi para Chapecoense, da Chapecoense para o Mirassol, Ponte Preta, voltou ao Mirassol. O Camilo é um jogador que, sem dúvidas, teve uma carreira de muito sucesso. É um vitorioso, mas que nunca deveria ter deixado o Botafogo naquele momento. Ele entrou em uma queda de braço com o treinador, Jair Ventura, que depois de 6 meses também deixaria o Botafogo depois de receber uma proposta do Santos. O Camilo garante que hoje as diferenças entre ele e o treinador já foram todas resolvidas, que era questão apenas profissional. Mas o fato é que o jogador quis sair por divergências com o treinador e depois o técnico também não ficou no Botafogo. Uma disputa que no final quem perdeu mesmo foi o Botafogo, né? O Camilo, surpreendentemente, segue em atividade até hoje, aos 37 anos, ainda jogando pelo Mirassol, e constrói uma história muito bonita com o clube do interior de São Paulo, tá? É impossível falar do Camilo, é claro, sem lembrar do Botafogo, sem se lembrar que foi pelo clube de General Severiano que ele chegou à seleção brasileira. E o Camilo, para um menino saído da Cidade de Deus, é muito feliz com tudo que conquistou na bola, não tem dúvida disso. Tem uma carreira muito bacana e de muito para se orgulhar, para poucos, mas se não tivesse saído do Botafogo naquele momento, com certeza essa história tinha tudo para ser mais bonita ainda.
Mas e você? Se lembra do jogador? Se lembra que ele chegou à seleção brasileira? Acha que a história seria diferente se ele tivesse continuado no Botafogo? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Olha, agora tem um outro jogador também que sabia que nunca devia ter saído do Botafogo e tentou voltar. Eu tô falando do Michael Suell. Você se lembra dele? O Mago? Pois é, a gente fez um vídeo sobre o jogador. Tá aqui ó, clica aqui pra você conferir, assiste um trechinho e se liga só.